Aleluia. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura da palavra no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 19. Evangelho de João, capítulo 20, leitura a partir do verso 19, perdão. Eu vou fazer a leitura na versão revista atualizada, tá? Diz assim o texto, João, capítulo 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, se-lhe-ão perdoados, se lhes retiverdes, se-lhe-ão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor. Colocar o coração diante do Senhor. Nós acabamos de ser expostos à palavra do Senhor. E essa leitura não foi qualquer leitura. Foi a leitura de um texto bíblico. Foi a leitura da palavra de Deus. Nós cremos assim, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é a revelação de Deus para as nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, como somos gratos e felizes pela Tua palavra, e pelo acesso que nós temos a ela, e por podermos, ó Deus, aqui nessa noite, termos ouvido a leitura da Tua palavra, e assim, ó Deus, escutarmos a sua voz, que o Teu Santo Espírito que está presente aqui, venha com toda a liberdade e autoridade, ministrar a Tua palavra no nosso coração, falar conosco, ó Deus, mexer conosco, nos transformar pela Tua palavra,
no nome de Jesus. Amém. 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 Jesus já havia ressuscitado. Jesus aparece nesse contexto aqui, onde primeiramente eles estavam trancados, com medo dos judeus, com medo de serem perseguidos, e Jesus aparece a eles, e Jesus então mostra que era Ele mesmo, porque se a gente ler os 4 evangelhos, nós vamos ver que a princípio os discípulos tinham um pouco de dificuldade de crer que Jesus fez o que Ele realmente disse que iria fazer, que Ele seria morto sim, mas que Ele ressuscitaria, que a morte não iria retê-lo, mas que Ele ressuscitaria. E Jesus aparece para os discípulos, e o texto vai nos dizer que Tomé não estava junto. E quando eles compartilharam com Tomé e disseram: Tomé, o Senhor nos apareceu, Tomé chega a dizer: olha, se eu não vir, se eu não colocar as mãos, de modo nenhum eu vou acreditar. Aí o texto diz que uma semana depois, Jesus aparece novamente a eles, e Jesus então mostra para Tomé que era realmente ele, e que ele havia ressuscitado dos mortos. E queridos, isso é algo tão tremendo, porque é a base de toda a nossa fé, que o Senhor Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Que quando vocês forem fazer excursão com a Hope Turismo lá para a Terra Santa, e vocês entrarem, o amém foi fraco, né? A Hope Turismo vai fazer viagens internacionais, se já não fez, tá? Vai levar o pastor na faixa, tá? E quando você for lá e tiver a oportunidade de pisar na Terra Santa pela Hope Turismo, e chegar lá no túmulo de Jesus, e verificar que aquele lugar está vazio, e ele está vazio há mais de 2000 anos, porque o nosso Senhor ressuscitou, e o nosso Senhor vivo está, e Ele está presente aqui. E da mesma forma como Ele apareceu para os discípulos, ressuscitado, e disse: paz seja com vocês, você pode ter certeza, pela fé que o Senhor nutre no seu coração, que Ele se faz presente aqui, e Ele diz para cada um de nós: paz seja com você, paz seja com a tua casa, paz seja com a tua família, paz seja com os teus dias, porque o nosso Senhor está vivo e presente aqui. E a nossa oração e o nosso desejo é que Ele ministre, que Ele fale com você pela palavra dEle, e que você o perceba, que eu possa sumir daqui, e você perceba o Senhor, e a voz do Senhor falando com você. Talvez não essa voz meio rouca, mas uma voz doce, uma voz mansa, uma voz suave, dentro do teu coração, lá no seu íntimo, e o Senhor ministrando a você, falando com você, te dando essa convicção de que Ele está vivo, e de que Ele está presente todo o tempo na sua vida, todo o tempo na sua vida. Como o salmista disse, não há lugar que a gente consiga se ausentar do Senhor, porque Ele está presente, porque Ele vive para todo o sempre. Amém? Aleluia. E queridos, nós, por uma direção de Deus, assim cremos, 2023 é o nosso ano da influência. E nós temos dito aqui aquilo que entendemos que o Espírito Santo tem trazido para nós, que o Senhor deseja nos encher, que o Senhor deseja nos tratar, que o Senhor deseja nos sarar, restaurar, que o Senhor deseja falar conosco, para que a gente possa transbordar do Senhor, para que a gente possa ser bênção na vida de outras pessoas, influenciar outras pessoas,
para que elas conheçam a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus. Que elas conheçam desse Jesus que ama, que perdoa pecados. Que elas tenham uma experiência com esse Jesus, que é o autor de toda a vida, que é o príncipe da paz. E o Senhor vai fazer isso através das nossas vidas. O Senhor vai fazer isso através da nossa casa, da nossa família. O Senhor vai fazer isso através das nossas células. O Senhor vai fazer isso através dos ministérios desta igreja, através dos nossos cultos, através das nossas redes sociais, através das nossas transmissões, lives. Tudo que nós fizermos aqui será para glorificar o nome do Senhor e para influenciarmos esta geração, para influenciarmos as nações, para alcançarmos tudo aquilo que o Senhor colocar nas nossas mãos. Amém? Então eu gostaria de, junto com você, olhar para esse texto e pensarmos aqui em 3 atitudes que o Senhor deseja que a gente tenha para sermos um discípulo de influência na vida de outras pessoas. E eu quero começar com o verso 19, que diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco, paz seja convosco. Queridos, a primeira atitude que eu quero compartilhar aqui conosco é a coragem. Coragem. Porque muitas vezes nós temos permitido que a nossa timidez nos impeça de sermos usados por Deus, de alcançarmos o que o Senhor tem para nós, de vivermos o que o Senhor tem para nós, porque a gente se retrai. Porque às vezes a gente permite-se pensar que Deus só usa os pastores da igreja, que Deus só usa os líderes de ministérios da igreja, esses são abençoados, esses aleluia, que Deus só usa os líderes de célula da igreja. Muitas vezes a gente olha, principalmente quem mais está aqui na frente, e a gente fala: esses são usados. Quem sou eu? Quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu para ser influência na vida de alguém? Quem sou eu para fazer alguma coisa para Deus? O texto diz que após a morte de Jesus, então, os discípulos, eles estão juntos, mas eles estão a portas trancadas, o texto diz, com medo dos judeus. Eles estavam com medo dos judeus, que eles de repente fossem condenados por serem discípulos de Jesus, por terem estado com Jesus, caminhado com Jesus. E queridos, Jesus tinha um grande desafio para eles. Lembra de Mateus 28, verso 19 e 20? Onde o texto diz, Jesus falando, né? Olha, todo o poder, toda a autoridade me foi dado no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha o desafio que esses homens tinham, o desafio de fazer discípulos de todas as nações. Jesus caminhou com eles 3 anos, mais ou menos. Jesus ministrou, Jesus ensinou, Jesus os encheu, Jesus mostrou a glória, Jesus se revelou a estes homens, para que eles fossem agora e fizessem discípulos, para que eles fossem agora e multiplicassem tudo que eles receberam, tudo que eles experimentaram, tudo que eles viveram.
E entenda uma coisa, esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, cada um de nós. Cada um de nós tem um jeito especial de Deus usar, de Deus fazer. Cada um de nós somos alvos desse amor de Jesus, para recebermos desse amor, para podermos transbordar desse amor. Todos nós somos alvos dos milagres de Jesus, para que Ele opere nas nossas vidas, para que sejamos instrumentos dEle, para despertarmos fé no coração de outras pessoas, para que elas também experimentem os milagres de Jesus. Então Jesus tinha para eles um grande desafio, e esse desafio seria conquistado a portas trancadas, com medo dos judeus? De maneira alguma. De maneira alguma. Então o que eles precisavam era de coragem. Coragem para destrancar a porta, coragem para sair, coragem para anunciar. Eles precisavam de coragem. E a gente sabe que coragem não é não ter medo. Medo faz parte da experiência humana. Medo nós teremos, principalmente de situações novas, de coisas novas. A gente sempre vai ter um pouco de receio. Será que eu vou dar conta? Será que vai ser bom? Será que eu vou conseguir? Será que, eu sou capaz? E talvez tudo isso passasse pela cabeça dos discípulos. O Senhor morreu, como é que nós vamos continuar o que Ele começou? Então Jesus aparece para eles, para encorajá-los. E eu me lembro da experiência de Gideão. Lembra que Gideão saiu com uma pancada de gente? E aí Deus dá uma direção para ele e fala assim: fala para que todos aqueles que estão com medo, que podem voltar para casa. Juízes capítulo 7, versículo 3. Anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Deus tinha um desafio também para esse povo, porque Deus ia usar Gideão para libertar Israel da opressão dos midianitas. E para resumir a história, a gente sabe que Deus fez isso, Deus trouxe grande livramento para Israel, através de Gideão, com quantos homens? 300. Quando vocês virem os homens da igreja, às vezes falando, vamos lá 300, a gente está falando dos 300 de Gideão, tá? Não os 300 de Esparta, embora os 300 de Esparta, eles copiaram o nosso Ahu, Mas na primeira leva, 22.000 foram embora com medo. Deus fala assim, quem estiver tremendo de medo, manda ir embora, manda de volta para casa. Sabe por quê? Porque gente com medo não conquista nada. Não conquista nada. Entende porque a Bíblia é cheia de referências bíblicas dizendo: não temas, nem te espantes, não fique com medo. Jesus chega a dizer assim: olha, no mundo vocês vão passar por momentos difíceis, mas não tenham medo, eu venci o mundo. E queridos, se tem um povo que pode encher o peito e ter coragem nessa terra, é o povo de Deus, é a igreja. Sabe por quê? Por conta dessa convicção que a gente tem, que não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Sabe quando você fala para o seu filho pequeno, pode pular que o pai pega, e ele se joga? Por que ele tem aquela coragem? Porque ele confia no pai.
Ele confia no pai que tem, ele confia que o pai vai pegar, que o pai vai segurá-lo. E nós temos essa confiança que o nosso pai está junto. Jesus lá em Mateus 20, quando ele diz, olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, vão, façam discípulos de todas as nações, batizem eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz o quê? E eu vou estar com vocês todos os dias eu vou estar com vocês. Vocês não ficarão sozinhos, nem um dia. O tempo todo eu vou estar com vocês. Então entenda uma coisa, o desafio que Deus coloca sobre nós, Ele está junto. Então aquele medo, aquele receio, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que se eu participar disso daqui, será que eu vou conseguir fazer? Você não está sozinho. E aquele que te capacita, ele está junto com você. Ele vai te ajudar. Ele vai te levar a vencer cada desafio. Vamos ser sinceros? Face a face para a gente, embora nós já tenhamos participado de tantos, face a face, o nosso é um grande desafio. E pensa que não vem um receio, mas será que vai ficar bom? Será que o nosso vai ser bom, igual os que a gente participou? Será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai fazer? Será que vai acontecer? Será que Deus vai usar a gente da mesma maneira? É normal a gente ter esses receios, esses medos, mas esses medos não podem parar a gente. Não pode parar a gente. Vamos fazer, porque o Senhor é conosco, porque a mão dele é conosco, porque ele vai junto com a gente. E se a gente errar, glória a Deus, vamos aprender com os erros. E o próximo nós vamos melhorar. Olha para trás, quanta coisa que você já fez, quanto arroz você já queimou? Quanto café ruim você já fez? Até aprender, até pegar o jeito. É ou não é? Agora você vai deixar de fazer? Ah, não vou fazer porque vai que eu queimo. Vai que não dá certo. A palavra diz que Deus não nos deu um espírito de temor, de medo. Pelo contrário. Queridos, nós servimos o leão da tribo de Judá. E quando o Senhor Jesus ruge, o mundo treme. E é esse Deus que é a nossa vanguarda, a nossa retaguarda, é esse Deus que nos guarda dos lados. Ele vai com a gente. Então todos os desafios que o Senhor nos dá, você pode ter certeza, nós não estamos sozinhos. Todos, mesmo dentro da nossa casa, mesmo no nosso trabalho, porque entenda, para quem conhece a Jesus, não existe vida espiritual e vida não espiritual, né? A gente fala vida secular e vida dentro da igreja, é sempre uma coisa só. O que eu sou na igreja, eu sou na rua. Como eu sirvo a Deus na igreja, eu sirvo a Deus na faculdade, na escola, no trabalho. Como eu preciso de coragem dentro da igreja, eu preciso de coragem lá fora também, para fazer cumprir a vontade dEle, os planos dEle. Só que se eu permito que o medo sempre me pare, que o medo sempre me paralise, eu não vou conseguir conquistar, eu não vou conseguir avançar. Eu não vou conseguir ser aquilo que Deus me chamou para ser, porque eu sempre vou colocar um porém. Lembra de Deus falando com Moisés? E Moisés se recusando. Ai, mas sou pesado de língua. E Deus falando, mas eu vou junto.
Eu vou colocar as palavras na sua boca. Eu vou fazer sinais através da sua mão. É isso que o Senhor está dizendo para a gente. Que cada desafio Ele vai estar conosco. Por isso que Ele pede para a gente é o quê? Coragem. Põe o pé na água. E veja o mar se abrir, como a gente acabou de cantar. O problema é que a gente fica, mas se eu pôr o pé e não abrir? Caminha sobre a água então. Vai a nado. Mas não pare. Não deixe de viver o que Deus tem para você, o que Deus quer fazer através da sua vida. Queridos, tem coisas extraordinárias e tem coisas simples que Deus deseja fazer através da sua vida. Deus não quer fazer através de um pastor desta igreja, Deus não quer fazer através de um líder desta igreja, mas Deus quer fazer através de você. Para isso, você só precisa dizer sim. Fazer um voto de sim com Deus. Tudo que Deus me pedir, sim. Estou indo, Senhor. Vou fazer, Senhor. Porque quem tem medo não conquista. Imagina você fazendo parte daqueles 22 mil que foram para casa. E depois saber o grande livramento que Deus fez. E você poder pensar, poxa, eu podia estar lá. Eu podia ser o 301. Deus só não usou 301 porque eu não permiti ter ido junto. Quanta coisa a gente pode deixar de viver, de experimentar. Às vezes nós estamos aqui falando do ano de influência, e você não entendeu que Deus quer usar você para ser influência, aonde Ele te levar e onde Ele te colocar, e a gente fica achando que é só para o outro, é só para o outro. Tem lugares que Deus vai levar você e não vai me levar. Tem milagres que Deus vai fazer pela tua mão e não pela minha ou de qualquer outro líder desta igreja. Porque Deus nos usa, Deus quer nos usar. E Deus usa a igreja dele. E vale a pena fazer parte disso. Vale a pena fazer parte deste projeto de Deus. Por isso que o Senhor está sempre dizendo para a gente, coragem meu filho, coragem minha filha. Fica com medo não. Lembra de Jairo, que pede para Jesus, vamos lá para minha casa que a minha filha está ruim. Se o Senhor não for, ela vai morrer. E aí Jesus fala, vamos embora. E antes de chegarem na casa, vem a notícia, nem incomode mais Jesus que a tua filha morreu. Aí Jesus fala para ele, ó, não atenta para isso não. Não deixa o medo tomar conta do teu coração não. Não deixa o desespero tomar conta do teu coração não. Creia. Nós precisamos entender que o Senhor está conosco. Nós precisamos entender que Ele vai conosco. O verso 19 diz assim, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Jesus se coloca no meio deles, para que eles tenham essa certeza, eles não estão sozinhos, vocês não estão sozinhos. Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. É a promessa dele para cada um de nós. Marcos 16, 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Eu gosto dessa expressão aqui. O texto diz que os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e olha o que o texto diz, e o Senhor cooperava com eles.
O Senhor ia junto. O Senhor não fazia por eles, mas cooperava com eles. Eles pregavam e o Senhor cooperava. E o Senhor realizava aquilo que eles não podiam realizar. Os milagres, os sinais, quem fazia era o Senhor. Mas quem pregava a palavra, quem ensinava, eram os discípulos. Então nós precisamos encher o nosso coração de coragem, por conta dessa certeza, que o Senhor está conosco, que o Senhor coopera conosco. O verso 19, também o Senhor diz assim: paz seja convosco. A palavra diz que a paz do Senhor, ela excede todo o entendimento. Nós podemos desfrutar dessa paz, mesmo quando tudo está virado do avesso. A gente pode experimentar uma paz diferente. Jesus diz: ó, eu dou para vocês a minha paz, mas a minha paz não é a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá é um período. Se as coisas estão bem, eu estou tranquilo. Se as coisas não estão bem, já não estou mais em paz. Mas a paz que o Senhor Jesus dá é uma paz que é independente da situação, independente das circunstâncias. Filipenses capítulo 4, verso 6, o texto diz: olha, não fiquem ansiosos, preocupados de coisa alguma, antes seja tudo conhecido diante de Deus, através das orações, das súplicas, com ações de graças. Aí o texto diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Então a paz que excede o entendimento, aquela paz que, como é que essa pessoa consegue estar tranquila, consegue ter paz, mesmo com tudo virado? Ela faz conhecida diante de Deus as suas preocupações, as suas lutas, as suas dores. Ela coloca tudo diante de Deus, e Deus guarda o seu coração com a sua paz. E Jesus aparece para os discípulos e diz: a paz seja com vocês. Toda essa preocupação, todo esse receio, todo esse medo, deixa a paz que excede todo entendimento guardar o coração de vocês, para que vocês tenham liberdade de dizer sim para o Senhor. Senhor, nós vamos. O Senhor mandou a gente sair pregar, nós vamos. O Senhor mandou a gente ir atrás disso aqui, nós vamos. O Senhor mandou a gente fazer um face a face, vamos fazer. Vamos fazer, porque o Senhor está conosco. O versículo 22 diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Queridos, eu vou chover no molhado aqui, mas às vezes é importante, a gente ouvir isso novamente. A palavra diz que nós somos templo, nós somos casa, nós somos morada de Deus, e Deus habita em nós na pessoa do seu Espírito Santo. Não é só o Senhor indo conosco, mas o Senhor está em nós. O Senhor vai nos dar discernimento, o Senhor vai nos dar entendimento, o Senhor vai nos dar compreensão, o Senhor vai mostrar para a gente o caminho que devemos tomar, a decisão que devemos tomar. Às vezes não sabemos por quê. Deus espera os 45 do segundo tempo. Às vezes a gente quer tudo prontinho, mas às vezes Deus permite a gente, e agora, direita ou esquerda? E aí Deus vem e fala: é para cá. Mas a gente precisa entender, o Espírito Santo de Deus habita dentro da gente. A gente pode falar com Ele a qualquer hora, a qualquer momento. A gente pode fazer um silêncio assim, para ouvir a voz dEle. Fala comigo, Senhor. A gente pode ir para a palavra com essa convicção: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me dá entendimento aqui, eu não estou lendo.
Espírito Santo, o que o Senhor deseja fazer? Com quem o Senhor deseja que eu fale? O que o Senhor deseja que eu fale? O que o Senhor deseja que eu faça? Como eu posso influenciar as pessoas da minha casa? Como eu posso influenciar as pessoas na faculdade onde eu estou, na escola, na rua? De perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, como eu faço? Espírito Santo, como eu resolvo essa situação? Porque entenda, tudo que o Espírito Santo promove na sua vida, você vai multiplicar isso, você vai compartilhar isso. O Espírito Santo vem e traz um livramento, o Espírito Santo vem e promove uma cura, o Espírito Santo vem e resolve uma situação que não tinha saída. E aí você vive aquela experiência com Ele. E aí começa a pipocar gente perto de você, aflita, desesperada, não sei o que fazer, estou vivendo assim, assim, assado. E você, eu passei por uma situação semelhante. E o que você fez? Eu confiei no Espírito Santo de Deus. E Ele se moveu, Ele veio na hora certa. Eu também me desesperei, eu também fiquei perdido. Mas o Espírito Santo veio, Ele me deu direção, Ele falou, Ele fez um milagre, Ele tocou no coração de alguém, alguém veio e me deu uma direção, me deu uma palavra, Ele resolveu isso, Ele promoveu aquilo. Nós não vamos conquistar nada para Deus, não vamos fazer nada nessa terra para Deus, se não for pela mão e direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito, quem levou aqueles homens a cumprirem o chamado que o Senhor Jesus tinha para eles. O desafio era grande? Era grande. Humanamente impossível? Sim. Mas Jesus vem, Jesus se coloca no meio deles, Jesus diz: vocês não estão sozinhos. Eu estou trocando essa preocupação, essa ansiedade pela minha paz, e estou dando a vocês o meu Espírito. E o texto diz que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Nós temos uma dependência do Espírito Santo. Dependência do Espírito Santo. Ele não vai fazer sozinho, tá? Mas Ele vai usar a sua vida. E queridos, Ele continua falando. Ele continua falando. Às vezes, a gente fecha o nosso coração para a voz dEle. Às vezes a gente está pensando: o Espírito Santo não fala comigo. Às vezes nós nos distanciamos, nós fechamos o coração, nós fechamos o nosso ouvido. Mas Ele fala. Se tem uma coisa que Deus faz, Deus fala. Deus é um Deus que fala, e o Espírito Santo fala. E quanto mais próximo dEle, mais fácil será perceber a sua voz, mais fácil será perceber a sua direção. Ele já nos entregou o seu Espírito, e nós devemos diariamente nos relacionar com Ele, nos aproximarmos dEle, porque tudo que Deus deseja fazer através das nossas vidas, nós vamos fazer na força do Espírito Santo de Deus. Jesus, enquanto viveu aqui como homem, mesmo sendo Deus, Ele não fez porque Ele era Deus, mas Ele fez movido pelo Espírito Santo. A partir do batismo de Jesus, quando o Espírito vem sobre Ele, Jesus começa o seu ministério. Jesus começa a pregar, Jesus começa a operar maravilhas, sinais, milagres, curas, porque Jesus fez na dependência do Espírito Santo. Por isso que Ele disse assim: vocês
vão fazer coisas até maiores do que eu fiz. Porque enquanto homem, ele operou na direção e na força do Espírito Santo. Nós, enquanto seres humanos, vamos fazer e realizar na força, na unção e na direção do Espírito Santo de Deus. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Atos capítulo 4, a partir do verso 8, verso 13, verso 19, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo. Isso no verso 13, verso 19, os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. O verso 19, mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Esse Pedro cheio de coragem, esse Pedro cheio de ousadia, esse Pedro causando estranheza aos líderes religiosos, que falam: caramba, de onde é que está vindo a coragem desses caras? Como é que esses caras têm coragem de dizer essas coisas na nossa frente? Quem era esse Pedro? Era o discípulo trancado, com medo dos judeus. Percebe como Deus mudou o quadro quando eles disseram: nós não vamos permitir que o medo nos paralise, que o medo nos impeça de viver o que Deus tem para nós. E Deus tem muita coisa para a gente, enquanto igreja. Deus tem muita coisa para você. Não permita que o medo atrapalhe você de viver o que Deus tem para você. Deixa a coragem tomar conta do seu coração. Como que eu encho meu coração de coragem? Entendendo que o Senhor está presente. Que o Senhor está presente. Muitos desafios que o Senhor colocou diante de mim, que eu pensava assim: quem sou eu? Quem sou eu? Não consigo, não faço. E o que levava a gente a fazer era esse pensamento: mas Deus está comigo. Mas se Deus colocou essa oportunidade, então talvez seja eu mesmo. E aí a gente vai, e Deus, pela sua graça, misericórdia e bondade, usa a nossa vida, e a gente fala: caramba. Eu me lembro uma vez, um rapaz da igreja voltou de uma viagem missionária, e ele testemunhando, ele disse assim: pastor, eu não imaginava que Deus podia me usar dessa maneira, contando o testemunho que Deus fez. Eu falei: é incrível o que Deus faz quando a gente se coloca nas mãos dele. E às vezes a gente vai para uma viagem missionária e não tem para onde correr, a gente tem que fazer e pronto. E aí Deus usa a gente. Só que daí a gente volta, e em vez da gente ser missionário onde a gente está, aí aqui a gente fica receoso. Mas se a gente se colocar nas mãos do Senhor aqui, você não tem noção das coisas que Deus vai fazer através da sua vida, dos milagres que Deus vai realizar através da sua vida, de como Deus vai agir de uma forma poderosa através do testemunho seu. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas quando eu me converti, meu testemunho era muito simples. E eu não conhecia muito de Bíblia. Então tudo que eu tinha era o meu testemunho, e eu compartilhava com os amigos e falava para todo mundo o meu testemunho. E aí, primeiro evento que eu fui gospel foi no Moringão. Meu xará, Wagner Roberto, estava cantando, e o Matos Nascimento veio dar testemunho. Isso, ó, 1900 e Gilmar, tem bastante tempo. E o Matos Nascimento deu um testemunho, e eu ouvi aquele testemunho e eu pensava assim: isso que é um testemunho.
e aquele monte de coisa e tal, e um milagre, Deus agindo e Deus operando, e sobrenatural. E eu comecei a pensar, caramba, meu testemunho não é nada. O que é meu testemunho? Queria ter um testemunho assim. E eu pensava, se eu tivesse um testemunho assim, nossa, eu ia falar em todo lugar. E eu comecei a ficar com vergonha já do meu testemunho, falar, E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou para mim, o mesmo poder que agiu lá, agiu aí também. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu contava o meu testemunho como se fosse até maior do que o do Matos Nascimento. E compartilhava, e falava. E sabe de uma coisa? Por mais simples que parecesse, Deus usou tantas vezes o meu testemunho para atingir o coração de alguém, para ministrar na vida de alguém. Então, por mais que você olhe, às vezes a gente nem lembra do nosso testemunho de conversão, ou muito pouco, mas é algo especial, porque Deus agiu de forma sobrenatural, para convencer o teu coração a se render a Ele. E isso já foi um milagre na sua vida. E isso é um milagre para ser compartilhado, para se anunciar, para falar, se Deus fez, se Deus operou dessa maneira na minha vida, e me deu a eternidade, mesmo eu não merecendo, Deus pode promover isso na sua vida também. Então, para sermos esses discípulos, servos de Jesus, filhos de Deus, de influência, a gente vai precisar de coragem. Ou, vou dizer assim, nós não podemos permitir que a timidez nos trave. Mas precisamos dizer sim para o Senhor. Outra coisa que a gente precisa é permanecer. Porque muitas vezes nós deixamos de experimentar as coisas de Deus porque a gente não permanece. Porque a gente não fica, porque a gente não mantém a posição. O texto diz assim, verso 24, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Estava todo mundo desanimado. As expectativas foram frustradas, Jesus morreu. Jesus foi sepultado, mas eles estavam juntos ali. Mas teve um que não estava, e Jesus apareceu e ele perdeu a oportunidade, pelo menos num primeiro momento. Ele perdeu a oportunidade porque ele não estava junto, ele não permaneceu com os discípulos. E queridos, quando a gente não permanece, a gente não vê a manifestação de Deus. Já pensou na possibilidade de coisas que Deus às vezes prepara para a gente? De coisas que Deus está doido para fazer na nossa vida? E às vezes Deus está lá preparando a gente para algo novo, para algo especial, para algo que Ele quer derramar, para algo que vai mudar a nossa história, para algo que vai nos transformar. E a gente está lá firme, a gente está lá buscando, mas de repente a gente vai desanimando e a gente abandona. A gente estava envolvido com muitas coisas da igreja, a gente... quer saber? Não está valendo a pena. A gente vai desanimando, a gente vai esmorecendo. E a gente vai permitindo que esse desânimo vá nos afastando. Você já passou pela tua cabeça que alguns milagres você não recebeu, porque Deus marcou um encontro com você aqui, para te dar, mas você não compareceu? Que algumas coisas que Deus estava te preparando, mas quando faltava muito pouco, você abriu mão da presença, você parou de buscar, você, abriu mão de um ministério, você se afastou, e a gente costuma dizer, foi para o final da fila. E aí Deus tem que te preparar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo.
Agora imagina se a gente finca a posição: eu vou permanecer. Está difícil, mas eu vou permanecer. A coisa está complicada, mas eu vou permanecer. Eu não estou com vontade, mas eu vou permanecer. Eu não vou deixar a presença de Deus. Parece que eu não escuto mais a voz de Deus, mas eu não vou sair da presença dEle. Eu vou no culto, parece que eu saio vazio, mas eu não vou deixar de ir. Chega um momento que Deus fala: agora eu vou virar a chave. Agora se prepara. Chegou a tua hora. Mas para isso a gente precisa permanecer. A gente falou da paz de Deus que excede todo entendimento. Se a gente depende do nosso coração para viver a nossa vida com Deus, a nossa vida vai ser assim, ó. Estou na igreja, estou fora da igreja. Estou na igreja, estou fora da igreja. Estou na igreja, estou fora da igreja. Estou na célula, estou fora da célula. Estou na célula, estou fora da célula. Me envolvo com o ministério, saio do ministério. Estou falando de Jesus, que é uma bênção. Depois já não estou falando mais nada, já não compartilho mais nada. Por isso que a gente precisa ter coragem, porque para permanecer é preciso coragem. É preciso coragem, porque nem todos os dias são bons. Nem todos os dias são dias extraordinários, nem todos os dias são dias de milagres, nem todos os dias são dias de transcendência de Jesus, né? De Jesus transfigurar na nossa frente. Tem dia de deserto, tem dia de sequidão. Davi chega a dizer assim no Salmo 27, versículo 12, eu acho: com certeza pereceria eu, se não cresse que verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Ele diz assim, ó: se eu não cresse que Deus há de mudar essa situação, eu já tinha largado mão, eu já tinha abandonado tudo. A Vê falou aqui, né, para a mulher que desejar fazer novamente o face a face, vai ter essa oportunidade. E quantos dos nossos já passaram por um face a face, tiveram a sua vida transformada lá, voltaram para cá brilhando, voltaram para cá cheio de Deus, voltaram para cá experimentando milagres, né? Semana após semana. As coisas difíceis, problemas, sim, mas vendo a mão de Deus, vendo o poder de Deus. Mas de repente, sumiu. De repente, saiu. De repente, jogou fora tudo aquilo que viveu da parte de Deus, que experimentou da parte de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Às vezes a gente está vindo na igreja, a gente permanece na célula, a gente está, mas o nosso coração já se afastou. Nós não podemos deixar o Senhor de forma alguma, de maneira nenhuma. Vão ter dias difíceis? Vão. Façamos como o salmista. Eu sei que a minha hora vai chegar, por isso eu não vou sair da presença. Eu não vou parar de fazer aquilo que Deus deseja que eu faça, porque a minha hora vai chegar, porque eu não vou perecer, eu vou ver a bondade do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha igreja, no meio dos meus, eu verei. É promessa do Senhor, é promessa do Senhor. Então precisamos permanecer. Quando a gente permanece, a gente experimenta. Quando a gente permanece, Jesus fala com a gente. Quem estava lá viu Jesus. Quem estava lá pôde tocar em Jesus. A Bíblia diz que 8 dias depois Jesus aparece de novo. Aí, Tomé já estava junto.
E ele pôde ouvir o Senhor, pôde ver o Senhor e pôde tocar no Senhor. O que eu aprendo com isso? Se eu não permaneci até aqui, é hora de eu voltar. É hora de eu permanecer, é hora de eu voltar para a igreja, é hora de eu estar com os meus irmãos, é hora de eu estar aonde Jesus opera, aonde Jesus fala, aonde Jesus abençoa. E queridos, esta casa, a gente costuma falar que igreja é igual a Arca de Noé. Lá dentro tem sujeira? Tem. Lá dentro tem cocô de bicho? Tem. Tem fedor? Tem. Mas é melhor estar dentro da igreja, é melhor estar dentro da arca do que lá fora. Lá fora tem morte, lá fora tem cadáveres, lá fora não tem vida. Mas dentro da arca, com todas as dificuldades, era o melhor lugar para se estar. Se você procurar, não precisa nem se esforçar muito. Se você procurar, você vai achar um monte de defeito na igreja. Porque a igreja é composta de gente. Gente não é perfeita. A Bíblia diz que só teve um que pisou nessa terra que era perfeito. Só um. E é ele que a gente segue. A Bíblia diz que um dia nós seremos como ele. Mas até lá, a nossa vida vai ser se aproximar o máximo dele, para tentar ser o mais parecido com ele. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai errar. Não precisa levantar a mão, tá? Abaixa todo mundo a mão. Fica com a mão assim bem firme para baixo, para não correr o risco de você levantar a mão, tá? Eu vou fazer uma pergunta. Não levante a mão. Entenderam que não é para levantar? Com quantos de vocês aqui eu já falhei? Levanta a mão. Não levanta. Lembra? Há quase 8 anos atrás, na nossa posse, estava cheio de pastor aqui. Eu nunca vi tanto pastor numa posse de pastor como na minha. Me senti o cara. Tá? Muitos pastores. Até o pastor Neto, que acho que é o pastor de mais idade que tem na nossa região aqui, e um dos pastores mais cultos. Pastor Neto estava na minha posse. Eu não vejo ele na posse de ninguém, eu vi ele na minha. Fiquei muito honrado, muito honrado. E eu falei aqui para vocês, para quem estava, né? Falei, vocês não escolheram o melhor, escolheram só o mais bonito. Então vocês pegaram um pastor, como a gente fala aqui no culto dos homens, comedor de feijão, farinha do mesmo saco que todo mundo, com lutas, com dificuldades, que chora, que sente dor, igualzinho. E aí, se você olha para você consegue ver um monte de defeitos, você pode ter certeza que esse pastor que está aqui também é cheio de defeitos, igualzinho o pastor Wesley, só que o pastor Wesley tem uns 3 a mais ainda. O pastor Wesley, depois de Jesus, é o pastor Wesley, né? É quase já nada, deixa para lá. Esse cara é demais, quase canonizar, tá? Mas, queridos, a gente erra, nós somos falhos. Então, um pastor, ele pode falhar com você, às vezes sem intenção, às vezes com intenção, pode falhar. Um líder de célula pode falhar com você. Um líder da igreja, de um ministério, pode falhar com você. Isso só mostra uma coisa, que a gente é tudo gente, e que a gente precisa um do outro, e que a gente precisa aprender a lidar com os defeitos do outro, e amar o outro, independente dos defeitos. Amar só quem é bonitinho e cheirosinho é fácil. Minha mulher conseguindo me amar, há 20 anos comigo já. Cadê minha mulher? É 20, né, Chuchu? Geralmente eu que corrijo ela, né, Chuchu? Tá?
Mas, queridos, a gente é tudo falho. A gente precisa da graça de Deus. Eu não estou aqui ministrando a palavra porque eu sou melhor que qualquer um de vocês. Eu estou aqui ministrando a palavra porque foi o chamado de Deus para a minha vida. Deus te chamou para ministrar a palavra também, talvez não aqui, mas para ministrar a palavra através do seu testemunho, através da sua vida, através do que Ele promove na sua vida. Às vezes Deus te chamou para ser missionário, é lá na faculdade, é lá na escola, é lá no seu trabalho, mas aonde você está, o Senhor te chamou para servir a Ele. Por isso a gente precisa permanecer firme. E por último, deixa eu olhar a hora. Tá bom. A gente precisa crer. O verso 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus repreende Tomé, porque ele precisou ver para crer. E Jesus fala: olha, mais que feliz é aquele que consegue crer sem enxergar, sem ver. É aquele que consegue crer, mesmo contra a esperança, mesmo contra o que é lógico, o que é racional. Aquele que consegue crer. Tomé, ele cometeu esse deslize. Só que depois, ele foi um instrumento de Jesus para levar o evangelho, para multiplicar o que Deus fez na vida dele, até na Índia. A Índia começou a conhecer o evangelho através da vida deste discípulo de Jesus, através de Tomé. Morreu como Marte na Índia. Duvidou? Duvidou. Foi repreendido por Jesus? Foi. Mas depois viveu uma vida de credulidade. E foi longe multiplicar na vida de outros aquilo que Jesus havia feito na sua vida. E, queridos, muitas vezes até a gente dentro da igreja, a gente tem deixado de crer. A gente tem deixado de crer que Jesus faz, de crer que Jesus faz na nossa vida e de crer que Jesus faz através da nossa vida. Queridos, nós como igreja, nós somos o povo que crê. E nós não cremos nas circunstâncias. A gente vai contra as circunstâncias. A palavra diz: o justo viverá pela fé. Eu não preciso de circunstâncias favoráveis para entender que Deus vai fazer algo favorável. Tem um texto em Hebreus que diz assim, Deus falando, né? O meu justo viverá por fé. Se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Nós somos um povo que foi chamado para viver crendo. Para viver crendo que Deus age, que Deus opera, que Deus realiza, que Deus faz. Às vezes Deus dá um nó na nossa cabeça porque a gente não entende. Pô, mas eu criei, mas não aconteceu do jeito que eu criei. Porque Deus é soberano. Mas o meu papel é crer. O meu papel, quando eu oro por alguém enfermo, é crer que Deus vai ministrar a cura. O meu papel, quando eu oro por um casamento que está arrebentado, é crer que Deus vai restaurar, que Deus vai fazer. O meu papel é crer que Deus é poderoso para fazer além do que eu peço, além do que eu imagino. Deus nos chamou para crermos. Alguém viu Jesus hoje no culto aqui? Logo, logo vocês vão ver um Jesus que o Ministério Infantil vai mostrar para vocês.
mas a gente não viu Jesus. Nem passamos o vídeo, né? Esses dias eu passei um vídeo de um trecho do The Chosen, lá daquela série maravilhosa, sobre a vida de Jesus. A gente não viu Jesus, mas a gente sabe que Ele está aqui, porque a gente crê. A gente sabe que Ele está trazendo uma palavra para a gente, porque a gente crê. A gente sabe que Ele está fazendo muito mais do que a gente consegue enxergar, porque a gente crê. A gente crê. A gente crê que Deus faz, a gente crê que Deus opera, a gente crê que Deus realiza, a gente crê que Deus está trabalhando e se movendo aqui, mesmo que a gente não perceba, mesmo que o braço não arrepie. A gente crê. A gente crê que pessoas talvez já até receberam milagres aqui nessa noite, e esses milagres vão se manifestar. A gente crê. A gente crê que toda reunião nossa, todo encontro nosso, é uma oportunidade especial para Deus fazer algo extraordinário, porque a gente crê. A gente crê. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus te chamou para crer. Jesus te chamou para não duvidar. Não duvide que o Espírito Santo dele habita em você. Não duvide que ele tem um chamado para você, que ele chamou você, que ele deseja usar você. Não duvide das capacidades, dos dons que ele já derramou sobre a sua vida para usar você. Não duvide quando você orar, que Ele te escuta e que Ele deseja se mover através da sua oração. Não duvide que você vai dizer para a montanha: saia daqui e vá lá para o meio do mar, e as montanhas irão se mover, e a enfermidade vai cair, e o demônio vai sair. Não duvide, creia, porque o Senhor te chamou para crer. É assim que você será um discípulo de influência, crendo, com o coração cheio de coragem e permanecendo, mesmo nos momentos difíceis. Amém? Fecha os teus olhos para a gente orar. Você já deixou de crer que Deus tem um propósito na sua vida? Em algum momento você deixou de crer que Deus chamou você para algo, para realizar algo para Ele? Em algum momento você deixou de crer que você é o braço de Jesus aqui nessa terra, você é as pernas de Jesus nessa terra, você é a voz de Jesus nessa terra, que você é o abraço de Jesus na vida de alguém aqui nessa terra? Você já deixou de crer que você pode ter um relacionamento com Ele de tanta intimidade, de tanta comunhão, que você vai perceber muitas vezes uma direção dEle, entendendo o olhar dEle para a sua vida? Você nem vai ouvir uma voz dEle, você vai entender um olhar dEle, um sussurro dEle, um sopro dEle. Você já deixou de crer que o Senhor tem um lugar para você pertencer? Que o Senhor deseja você dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, fazendo parte de algo? Que a gente não é uma ilha,
que Deus nos chamou para fazermos parte de algo. E este algo é a igreja. O Senhor nos quer dentro da igreja, o Senhor nos quer envolvido com a igreja. A igreja é um lugar, é um ambiente onde Deus cuida, onde Deus ministra, onde Deus age, onde Deus fala, onde Deus nos segura, onde Deus nos sustenta, onde Deus nos abençoa, onde Deus nos usa. Em algum momento seu coração deixou de crer nessas coisas, deixou de crer que Deus tem milagres para você. Às vezes nós ouvimos testemunhos e achamos que é só na vida do outro, que Deus só faz na vida do outro, mas que Deus tem milagre para você, que Deus tem milagre para a sua vida. Que Deus tem coisas que Ele deseja compartilhar com você, mas que você só vai conseguir ouvi-lo quando você estiver sozinha com Ele, trancado lá no seu quarto, com uma Bíblia aberta, na presença dEle, derramando o seu coração, deixando o Espírito Santo dEle envolver a sua vida e o teu coração. O Senhor está te chamando para crer, para que Ele possa restaurar todas essas coisas, restaurar a convicção de chamado, restaurar o relacionamento dEle com você, restaurar os propósitos dEle, realizar os milagres dEle na sua vida. Então fecha os teus olhos e começa a colocar o teu coração diante dEle. E dizer para Ele: Senhor, eu estou com dificuldade para crer. Eu estou com dificuldade de voltar a acreditar. Eu estou com dificuldade de entender que todas essas coisas são para mim. Independente da minha idade. Se sou o mais novo aqui ou o mais velho, entenda que é com você que Deus tem algo. É com você que Deus está falando. É você que Deus está chamando primeiro para estar na presença dEle, para permanecer, para escutar a voz dEle, para sentir o abraço dEle. Deixa a presença dEle tomar conta do teu coração. Só abra a sua vida, só abra o teu coração, abra a tua mente agora. Fala: Senhor, eu estou todo aberto, todo aberto. Os meus ouvidos estão abertos, a minha mente está aberta, o meu coração está aberto. Porque eu quero ser tocado, eu quero ser renovado. Eu quero ouvir a tua voz dentro de mim novamente, me chamando, dizendo que eu sou amado, porque eu quero transbordar na vida de outros. Eu quero receber do Senhor para multiplicar na vida dos outros. Talvez hoje à noite seja um dia de conserto para você. Seja um dia de restauração para você. Seja um dia de renovar a sua fé diante do Senhor. Seja um dia de se colocar nas mãos dEle e dizer: Senhor, eu quero ser esse discípulo de influência. E eu quero chamar os intercessores a virem aqui à frente. E eu quero convidar você que deseja esse renovo, esse conserto diante do Senhor, a vir diante de um dos intercessores e deixar que Ele ore
sobre a sua vida e abençoe. Se você deseja se colocar nas mãos dele para ser esse discípulo de influência, se o Senhor está despertando o teu coração para crer que há milagres dele para você, pode vir aqui à frente. Deus vai usar um desses intercessores para orar sobre a tua vida, para abençoar você, para ministrar algo novo no teu coração, através de uma oração. Tem algo novo de Deus para você. Tem algo especial de Deus para você. Quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero permanecer. Senhor, eu não quero que o medo me paralise. Coloque o seu coração diante do Senhor. E se desejar, venha aqui à frente, venha receber uma oração. Creia que Deus opera através da oração dos seus filhos. E vem receber algo novo de Deus, algo especial de Deus. Tem milagres para você, pela oração desses intercessores.
Deus está mostrando da sua glória, Ele está derramando da sua glória. Creia que Deus tem algo para você, creia que Deus tem mais para você, creia que este ano o Senhor já está levantando a sua vida para cumprir a vontade dEle, que tem muito dEle, que Ele vai derramar, que Ele vai fazer primeiro na sua vida, para poder multiplicar na vida de outros, que Ele vai te usar como uma influência poderosa da graça, do amor, da bondade dEle. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos, amém. Eu tô com o chat do YouTube, né, do culto que nós estamos transmitindo, né, e o pastor Matias, que está lá em São Francisco, está dizendo assim: como é bom, mesmo distante, participar de um culto de nossa igreja. Olha que benção que é esse pastor, né? Beijão, pastor Matias. E eu quero chamar a atenção também para uma mensagem que a Olga deixou aqui, Olga Pereira. Ela diz assim: Deus falou a mesma palavra no nosso culto hoje aqui em Curitiba, tá? Então percebe assim como Deus, Ele está mexendo com a igreja dele, Ele está dizendo para a igreja dele: igreja, nós não podemos perder tempo, tem muita coisa para ser feita e a gente não pode ficar nesse nosso mimimi, a gente precisa se colocar nas mãos dele, permanecer, porque é você que Deus quer usar. Deus não quer levantar pedra para fazer aquilo que Ele deseja que você faça. Então, queridos, entenda uma coisa: essa semana Deus vai colocar muitas oportunidades diante de nós, para nós sermos instrumentos da glória dEle, do poder dEle. Então, que a tua semana seja corajosa para fazer a vontade de Deus. Amém? Se aparecer alguém enfermo para você, estende a mão assim, ó, fala: eu vou orar por você, no nome de Jesus. Não é força minha, não é poder meu, mas eu tenho um Jesus que habita em mim, que faz, que realiza e abençoa. Usa sua mão para abençoar, para ministrar na vida do outro. Amém? Deus vai fazer. Deus vai usar a sua boca de um jeito que você nem imagina. Você vai falar e você não vai se reconhecer. Você vai falar: eu falei essas coisas. Você vai se surpreender, tá? E eu quero dizer uma coisa: dia 12 nós vamos continuar a classe de batismo que nós estávamos fazendo, né, o ano passado, e vamos iniciar com novos também. Então, se você deseja se preparar para o batismo ou fazer a classe sem compromisso, tá? Fala: não, eu vou fazer a classe de batismo e vou ver o que Deus resolve aí comigo, tá? Dia 12 pela manhã às 9 horas teremos a classe de batismo, classe de integração também, tá? Para quem já é crente convertido, né, e está fora da igreja e quer: não, eu preciso participar, eu preciso fazer parte, e é aqui que eu quero me envolver, ok? E um último aviso: as mulheres estão vendendo um bolo de pote maravilhoso, como tudo que é feito aqui na nossa igreja, tá? Então, Pix, cartão, acho que fazemos qualquer negócio ali, trocamos passe de ônibus, telecena não, tá? Amém. Deixa eu abençoar você. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra, pelo mover do Senhor neste culto e sobre as nossas vidas. E peço a Deus que o teu grande amor, este amor que nos constrange, este amor que nos envolve, eu peço a Deus que a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a graça que nos alcançou, eu peço a Deus que a consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre cada vida, seja sobre cada família, seja, ó Deus, de forma abundante sobre nós.
E Deus, eu peço que o Senhor dê uma semana extraordinária, uma semana de provisão, uma semana de cuidado, uma semana de milagres, uma semana de sobrenatural, uma semana, ó Deus, de ouvidos abertos, para ouvirmos a Tua voz, para recebermos a Tua direção. Uma semana de cuidado de Deus e de poder de Deus, no nome de Jesus. Seja assim, Pai, a semana dos Teus filhos, com um monte de problemas se resolvendo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, Deus abençoe no nome de Jesus.